Olá, eu sou o Clairton Rosado, doutor em música, e convido você a participar deste curso online intitulado A Formação da Música Popular Brasileira através de seus artistas negros. Um curso formado por 10 videoaulas, em que estaremos conversando e refletindo sobre música popular, sobre o Brasil e, sobretudo, falando da riqueza cultural e artística que a população negra nos trouxe. Neste vídeo, vamos falar de Ismael Silva, o compositor que fez nascer o samba moderno e que também foi um dos fundadores da primeira escola de samba, a Deixa Falar. O final dos anos 20 e início dos anos 30 do século 20 viu o surgimento de novos territórios, onde aconteceram novos encontros, transformações e desenvolvimentos do samba. Este período também viu o aparecimento de novos compositores, o nascimento das escolas de samba e, sobretudo, a criação do samba moderno. Isso tudo acontece num contexto em que as reformas urbanísticas propostas na cidade do Rio de Janeiro estabeleceram a abertura de grandes avenidas, a construção de novos prédios e a busca por uma aparência europeia, sobretudo francesa, para a cidade. Mas, para que tudo isso acontecesse, seria necessário um processo que derrubasse casas, cortiços e até quarteirões inteiros na sua área central. Aconteceu então o chamado bota abaixo. Foi um momento em que ocorreu literalmente uma expulsão da população pobre e, sobretudo, negra para áreas mais distantes. Uma política que ofereceu apenas morros e subúrbios para essa população. Isso fez com que novas pequenas Áfricas surgissem, pois a mistura de religiosidade, festa e acolhimento próprios da cultura afrodiaspórica jamais deixariam de existir. Assim como foi a casa de Tia Ciata na Praça 11, outros terreiros de candomblé, comandados por mulheres, seriam os pontos de referência, resistência e potência cultural criativa nestes novos territórios. Assim foram os terreiros de Dona Martinha, Dona Neném e, sobretudo, Dona Esther, no subúrbio de Oswaldo Cruz. No Morro da Mangueira, a referência foi o terreiro de Tia Fé. Mas foi no bairro do Estácio que os novos rumos do samba iriam se desenvolver. Lá, a malandragem do bairro estabeleceria novos paradigmas musicais e culturais. De maneira interligada, surgem o samba moderno e a primeira escola de samba. O samba moderno propõe uma nova pulsação rítmica e, consequentemente, um outro balanço mais propício à ação do cortejo e ao sambar caminhando. A paternidade do samba moderno foi compartilhada por pioneiros como Mano Rubem, Bide, Marçal, Newton Bastos e Ismael Silva. Dois exemplos deste samba moderno serão gravados em 1931 por Francisco Alves e Mário Reis. Os sambas Nem é Bom Falar e Se Você Jurar, compostos por Ismael Silva e Newton Bastos. Uma curiosidade destes sambas é que eles seriam registrados como sendo de mais um terceiro compositor, no caso, o cantor Francisco Alves. Isso ocorreria porque Francisco Alves teve a intenção de garantir também os lucros da autoria, pois ele dava como justificativa que tudo que ele gravasse teria maior visibilidade e, portanto, ele deveria lucrar com a autoria do samba também. Nem tudo que se faz, eu digo e serei capaz de não resistir, nem é bom falar. Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Mas se é para fingir. Um novo jeito de sambar necessitava ainda de um elemento musical que garantisse a marcação do andamento, sem deixar o ritmo cair. Era preciso um instrumento que fosse escutado ao longe e, portanto, com potência sonora suficiente para sustentar o fluxo de um cortejo carnavalesco. Surge então o surdo de marcação, cujos primeiros exemplares, utilizados pelo pessoal do Estácio, eram feitos com um pedaço de couro esticado na boca de uma grande lata de manteiga. A ênfase aos instrumentos de percussão seria uma das características inovadoras da Deixa Falar,
considerada, sob inevitáveis questionamentos, a primeira escola de samba do Rio de Janeiro. Aos surdos se uniram a cuíca e o tamborim, além dos já conhecidos pandeiros e reco-recos, formando a bateria, responsável pelo coração pulsante do cortejo. A Deixa Falar manteria em seus desfiles as presenças da porta-estandarte e do baliza, este que seria chamado futuramente de mestre-sala, uma figura já conhecida nos ranchos e que foi introduzida por Hilário Jovino Ferreira. A Deixa Falar agregaria também uma ala formada inteiramente por baianas, fazendo uma clara homenagem às tias baianas, matriarcas do samba. Não havia ainda a utilização de um enredo, como fazia o rancho Ameno Rezedá, o que só ocorreria a partir de 1933. A autodenominação como escola de samba foi proposta por Ismael Silva, numa comparação com a escola de ensino fundamental existente no bairro, cujos conteúdos eram ministrados por seus respectivos professores. A Deixa Falar seria, então, uma escola de samba, cujo conteúdo, o samba, era ensinado pelos verdadeiros professores do assunto, os malandros e baluartes do Estácio. Porém, não seriam apenas eles os conhecedores da matéria. Haviam outros núcleos carnavalescos na cidade e, consequentemente, outros personagens dignos de diplomas e honrarias. Para conhecê-los, bastava embarcar num dos trens da Central do Brasil. A primeira estação de desembarque, após a saída da Central do Brasil, era a Mangueira, o que deu origem ao seu nome como Estação Primeira de Mangueira. Porém, isto só ocorreria quando a escola de samba se configurasse como tal, o que aconteceu após a união entre os diversos blocos de foliões que existiam no morro. O mais famoso deles era o Grupo dos Arengueiros, conhecido por motivos nada musicais ou carnavalescos. Sua fama derivava das brigas e confusões que causavam. Passado um tempo, muitos hematomas, cortes sofridos ou causados, os arengueiros decidiram substituir as arruaças por uma dedicação efetiva ao carnaval. Foi deles a ideia de unir os diversos blocos da comunidade, para que então formassem uma escola de samba. A adoção das cores verde e rosa foi proposta por um dos seus integrantes, que também comporia o primeiro samba da escola, e não à toa se tornaria um dos seus maiores símbolos, o sambista e compositor Cartola. A próxima estação de desembarque ficava localizada no subúrbio de Oswaldo Cruz, já bem distante da Central do Brasil. O caminho até lá era percorrido ao som de uma roda de samba dentro do próprio vagão do trem. A volta do trabalho para casa, em torno das 18 horas, servia de ponto de encontro a uma turma animada, que com pandeiros, violões e tamborins faziam daquele momento um ensaio diário do conjunto carnavalesco de Oswaldo Cruz. Esse grupo daria origem à futura escola de samba da Portela e era liderado por um dos mais respeitados sambistas da cidade do Rio de Janeiro, conhecido como um diplomata do samba, Paulo Benjamin de Oliveira, o Paulo da Portela. Estes três territórios do samba, Estácio, Mangueira e Oswaldo Cruz, seriam, mais uma vez, pioneiros ao participarem do primeiro concurso de samba promovido pelo pai de santo José Espinguela, em 1929. Porém, este concurso se restringia aos aspectos musicais. A primeira competição entre escolas, e portanto abrangendo demais elementos como bateria e passistas, ocorreu em 1932, na Praça 11. O evento foi patrocinado pelo jornal Mundo Esportivo, cujo fundador, diretor e repórter chamava-se Mário Filho, o irmão do escritor Nelson Rodrigues, e que anos mais tarde daria nome ao então maior estádio de futebol do planeta, o estádio Jornalista Mário Filho, o popular Maracanã. 23 escolas participaram da competição, que teve a Estação Primeira de Mangueira como grande campeã. Uma ausência foi sentida, foi a da Deixa Falar, que preferiu se organizar como rancho e assim participar da competição nesta outra categoria, que julgavam estar no nível mais elevado. Em 1933, a competição teria um novo patrocinador, o jornal O Globo, de Roberto Marinho. O novo comando estabeleceria também um novo regulamento.
se tornaram obrigatórias a presença da ala das baianas e suas respectivas fantasias. Já o acompanhamento musical deveria ser feito exclusivamente por instrumentos de percussão, apenas com o acréscimo de violões e cavaquinhos, o que excluía, portanto, a presença dos instrumentos de sopro. O julgamento da competição teria como critério os seguintes quesitos: harmonia, poesia do samba, enredo, originalidade e conjunto. Cada escola deveria apresentar 3 sambas. O ano de 1933 entraria para a história como aquele em que o carnaval tornou-se definitivamente integrante do calendário oficial da Prefeitura do Rio de Janeiro. Marcaria também o bicampeonato da Estação Primeira de Mangueira. E seguiria até hoje, apresentando, em todo o mês de fevereiro, aquele que é conhecido como o maior espetáculo da Terra, o nosso Carnaval.